Olá, boa noite. É um grande prazer estarmos aqui na companhia dos telespectadores da TCV e ouvintes da Rádio de Cabo Verde para mais uma edição do programa Grandes Debates, programa feito em simultâneo na televisão de Cabo Verde e Rádio de Cabo Verde, os dois órgãos de serviço público da RTC, Rádio Televisão Cabo-Verdiana. Nesta edição vamos falar da saúde mental. Como convidados temos o Dr. Jacob Vicente, ele que é psicólogo, é diretor do Centro de Atendimento Psicológico. Muito boa noite e obrigado por ter aceito o convite e vir aqui partilhar connosco informações sobre a saúde mental. Boa noite e obrigado a nós. Temos também como convidada a Dona Zami, ela que vem aqui falar sobre o papel da família na prevenção, na proteção da saúde mental e também cuidados a pessoas com problemas de doenças mentais. Muito boa noite, Dona Zami. Obrigado também por ter aceito o convite da Rádio Televisão Cabo-Verdiana e participar aqui neste programa Grandes Debates. Boa noite também, que eu agradeço pelo convite. Nós contávamos também ter aqui em direto nos estúdios, aqui na praia, pelo menos o convite foi formulado e, segundo a produção, convite aceito inicialmente. O psiquiatra Daniel Silves Ferreira, ele que foi durante algum tempo presidente da Associação Aponte, mas infelizmente não pode estar aqui presente para dar o seu contributo. Nesta edição, também a partir dos estúdios da RTC no Mindelo, contamos com a participação do Dr. Aristides da Luz, ele que é coordenador, diretor do Serviço Nacional da Saúde Mental do Ministério da Saúde. Boa noite, Dr. Aristides da Luz. Aguardando que o doutor nos possa ouvir a partir dos estudos do Mindelo, já temos pelo menos o sinal, a imagem que o doutor... Muito boa noite. Aproveito para agradecer o convite, cumprimentar aos senhores jornalistas, aos colegas aí na praia, aos radio-ouvintes. Muito obrigado então pela presença aqui no programa do Dr. Aristides da Luz. Também contamos com a plateia, como sempre, aqui neste programa Grandes Debates, falando da temática da saúde. Na edição passada nós estivemos aqui a falar da saúde do coração. Hoje o tema central do programa é a saúde mental. Boa noite também aos estudantes de Medicina da UNCV que estão cá para também dar o seu contributo ao programa. Boa noite a todos. Então, são estes os nossos convidados para, durante hora e meia, falarmos sobre a saúde mental. Eu vou dar o pontapé de saída com o Dr. Aristides da Luz, que é o diretor do Serviço Nacional da Saúde Mental, ele que está nos nossos estudos na cidade do Mindelo. Uma vez mais, boa noite, Dr. Aristides. Eu gostava de lhe perguntar qual é a política da saúde mental, política traçada e implementada pelo Ministério da Saúde. Diretor do Serviço Nacional da Saúde Mental, ele que está nos nossos estudos na cidade do Mindelo. Uma vez mais, boa noite, Dr. Aristides. Eu gostava de perguntar qual é a política da saúde mental, política traçada e implementada pelo Ministério da Saúde. Muito boa noite outra vez. Dizer que sou coordenador do Programa Nacional da Saúde Mental. Não? Qual a política da saúde mental em Cabo Verde? Primeiro, nós temos que falar das bases da saúde mental em Cabo Verde. O que é que, de facto, essa política vai ao encontro do quê? O objetivo é que os cuidados de saúde mental chegam em todas as pessoas, lá onde as pessoas estão. A primeira coisa é ter essa noção. Vivemos num país arquipelágico. As pessoas, seja lá onde moram, na praia, em São Vicente, na Brava ou no Mai, têm direito a cuidados de saúde mental. E como fazer com que esses cuidados cheguem lá onde as pessoas vivem? Nós não podemos ir no mito de pensar que vamos conseguir prestar todos esses cuidados da mesma forma que estão sendo prestados na praia ou, por exemplo, na Ilha do Maio, ou na Boa Vista, ou em São Nicolau.
Mas lá onde as pessoas estão, tem como chegar a esses cuidados. Partindo do princípio que esses cuidados não necessariamente devem ser prestados simplesmente por técnicos especializados. Outra coisa basilar de toda essa política é que esses cuidados sejam prestados, sobretudo, a nível dos cuidados primários da saúde. Então, nós temos que, de uma vez por todo, começar a pensar que, de facto, os cuidados de saúde mental não pertencem a um grupo restrito de técnicos, não pertencem a uma estrutura de saúde, mas sim devem estar presentes, devem ser prestados em todas as estruturas de saúde do país, por todos os técnicos, mesmo sendo generalistas, mas partindo do princípio que tem uma retaguarda dos cuidados especializados que existem na Praia, em São Vicente, em Somada, na Ilha do Fogo, em Santo Antão e, mais recentemente, também na Ilha do Sal, com a colocação de um médico especialista em psiquiatria. Mas também levar em conta que em todas as estruturas de saúde, felizmente, ou em quase todos, já temos profissionais da psicologia, mas, como já tinha dito anteriormente, também pensar que os técnicos generalistas têm um papel nisso, desde que tenham uma retaguarda dos serviços mais centralizados, dos cuidados mais especializados. Doutor Aristides da Luz, mas em termos concreto, o que é que se tem feito a nível do programa, a nível da Coordenação Nacional da Saúde Mental do Ministério da Saúde para a promoção da saúde mental, passa a redundância? Pedimos a compreensão dos telespectadores e dos ouvintes. Há, assim, esse curto espaço de tempo de ausência da pergunta que nós formulamos aqui nos Estudos da Praia e a resposta do Dr. Aristides da Luz, como disse... Olha, primeiro nós temos, quando falamos da saúde mental, falamos de um assunto muito vasto. Pode continuar. Falamos de um assunto muito vasto. Referiu a questão da promoção. Podemos falar também na prevenção. Ou seja, a saúde, e sobretudo a saúde mental, é um produto social. Ou seja, nós não podemos pensar que cabe simplesmente ao Ministério da Saúde ter esse papel. É a educação, é a justiça, são as câmaras municipais, são as escolas, as famílias, todos nós temos esse papel no sentido da promoção da saúde mental. Agora, cabe às estruturas de saúde, sim, cuidar, tratar as doenças mentais, infelizmente, quando aparecem, mas a promoção não é restrita aos cuidados da saúde. Posso até dizer que os cuidados da saúde talvez são os que menos tem esse papel, porque o papel da prevenção e da promoção está fora mesmo das estruturas de saúde, mas também tem o seu papel na prevenção e na promoção. Como já tinha dito, em termos, primeiro temos que ter essa de uma cobertura nacional dos cuidados da saúde mental, ou seja, já está numa situação da doença, que resposta o Ministério da Saúde deve dar? E onde deve dar essa resposta? Como já tinha dito, nós temos, de uma vez por todas, ver, aceitar e ir nessa direção que os cuidados devem chegar lá onde as pessoas estão. E como já tinha dito anteriormente, é o que, nesse momento, já de uma forma geral, não de uma forma plena, como se espera, mas os cuidados estão chegando. Uma pessoa que está na Brava tem que ter cuidados de saúde mental. Não precisa ir para o Fogo, muito menos para a cidade da Praia, para ter esses cuidados. Esses cuidados devem chegar aí, seja com uma deslocação periódica de um especialista, seja usando as tecnologias que hoje, felizmente, já temos à disposição para isso, no sentido de que uma pessoa não pode ficar descoberto de cuidados de saúde mental quando, de facto, a pessoa precisa. E prestando esses cuidados de uma forma descentralizada, é uma forma também de combater um fenómeno que é muito perigoso e que, infelizmente, ainda assola no nosso país e em outras paragens, que é a questão do estigma. Porque se nós centralizarmos, nós vermos que partimos do princípio que os cuidados de saúde mental devem ser prestados nos hospitais centrais, nos ditos serviços de psiquiatria, que hoje fala-se, diga-se a verdade, já está caindo em desuso, porque de facto a psiquiatria é uma especialidade médica
que deve ser prestado em um hospital geral, numa enfermaria onde existem outras especialidades. Então, a política, nesse momento, vai no sentido de chegarmos mais próximo das pessoas. Doutor Aristides, já disse que essa questão da saúde mental é transversal, envolve os diferentes setores. A minha próxima pergunta tem a ver com o seguinte: andamos bem em matéria da saúde mental no país? Olha, para responder a essa pergunta, temos que ir mais atrás. Qual é a nossa realidade nesse momento? A nossa realidade social. Temos um país ainda com um índice elevado de pobreza, um índice elevado de violência. A educação ainda carece de muitas e muitas melhorias. Ou seja, todos são fatores que vão influenciar na saúde mental das pessoas. A saúde mental nós não podemos ver na pessoa adulta. A saúde mental começa na concepção. Imagina uma mulher que durante a gestação passa por carências alimentares, um parto sem as condições, as melhores condições, uma criança que nos primeiros meses, anos da sua vida passa por carências alimentares, carências psicológicas, violência, tudo isso vai influenciar na saúde mental das pessoas. E outra coisa que, infelizmente, nós temos em Cabo Verde, que influencia na saúde mental das pessoas, é a questão do acesso a substâncias tóxicas, seja o álcool, seja as outras drogas. Hoje, cada vez mais, infelizmente, as pessoas, os jovens, estão começando a usar substâncias estupefacientes mais cedo. E isso vai influenciar na saúde mental, seja desse jovem e também quando ele for uma pessoa adulta. Então, uma coisa é falar dos cuidados prestados para as pessoas que têm algum problema de saúde mental, outra coisa é falar da prevenção, da promoção. Como eu muito bem disse, isso é transversal. Então, falar da saúde mental sem tocar esses pontos em Cabo Verde, não acabamos por cair num vazio. Já voltamos aos nossos estúdios na cidade do Mindelo. Agora aqui também a bola para o campo dos outros convidados deste programa, desta edição. Eu passo para o campo do Dr. Jacob Vicente, psicólogo. Doutor, a pergunta que eu lhe coloco é: que leitura psicológica se caracteriza a saúde mental em Cabo Verde? Porque, de facto, como se sabe, uma coisa é a saúde mental e outra coisa são as doenças mentais. Bom, boa noite mais uma vez, alunos de medicina, boa noite, Dona Zami, boa noite. Bom, a Organização Mundial de Saúde define saúde mental e acho muito bem, tem uma definição bastante ampla. É o bem-estar, né? É o bem-estar do sujeito de forma que ele pode fazer coisas de dia a dia sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema, ao ponto de também ter condições de ajudar o próximo, né? De uma forma muito generalista é isso. Então, acho que o Dr. Aristides caracteriza muito bem a necessidade de intervenção multissectorial na área de saúde, ou seja, educação, justiça, tutela de inclusão social, tudo que lá ali é necessário que não tenha uma interação. A pobreza, de facto, é um dos grandes determinantes sociais. De facto, pessoas, não sabem, uma subnutrição nas crianças, talvez tem ação direta sobre a formação de neurônios, né? E por isso bem tem incidências graves, de facto. Então, a nível de psicologia, não tem estado, nós lá no Centro de Atendimento Psicológico, não tem estado a trabalhar com vários setores de área social, não tem pacientes utentes de todos os bairros, inclusive de diáspora, e não tem um crescimento de procura, obviamente, e a hora que não está andando na rua de cidades de Cabo Verde, não está hoje, mas cada vez mais, por exemplo, ali na praia ou na Somada, tem um aumento exponencial de pessoas de doentes mentais.
a promoção e a prevenção, de facto, ele é multissectorial. Agora, o Ministério de Saúde ele é o chapéu. Ele tem que estar coordenando, de facto, que os outros setores, que para não falar que é multissectorial, mas não tem que ter um coordenador, que tem que ser o Ministério de Saúde. E para mim, plano estratégico é uma ferramenta de gestão. E já agora que fala dessa coordenação, da necessidade dessa coordenação, tem havido uma boa coordenação entre o Serviço Nacional da Saúde Mental e os demais setores que se interligam a esta temática, Dr. Jacob? Na verdade, centro surge como uma resposta social. Né? No Ojama Hospital de Trindade fica a 10 km da cidade da Praia. Em cima do Dr. Flá, especialidade de psicologia ou de psiquiatria também é área de saúde normal, é de pessoa no hospital. Então, agora que não depois se sabe se já vai para o Hospital de Trindade de cedo, não está dando com pessoas, também com seus familiares, a pé, te anda, está súbita diz 10 km da cidade da Praia. Então, isso não tem falta de inclusão social, obviamente. E a hora que famílias, a hora que pessoa de família é doente... Resumindo, pegando nas palavras agora ditas pelo doutor, quer dizer que precisamos de maior atenção à saúde mental no país? Sim, no mês de mais consciencialização e sensibilidade dos decisores políticos. A saúde mental ele é eminentemente político, ok? Não tem que ter uma decisão e determinação política para não fazer e para não ter ele. A partir do momento que não tem ele, não tem que socializa aquilo que é a intenção do governo põe na prática com a comunidade para não poder ter uma resposta real daquilo que não mexe de facto. Quando não tem duas variáveis que o doutor frisa ali, que é muito importante. Uma variável é a pobreza, mas a outra variável é a desestruturação familiar ou família disfuncional. E muitas pessoas falam família, mas se você tem uma família que é disfuncional ou é desestruturada, Mônica você também apoia uma pessoa que mexe bem treinar, que mexe e controla seu medicamento, mexe toma alimentação na hora, e fica extremamente difícil. Então a minha reflexão mesmo é o trabalho científico, a caracterização psicossocial do sistema de saúde, ele é fundamental para nunca ficar só na planos. Não tem que fazer um plano que, de facto e efetivamente, responde à realidade social que não tem. Agora que não está falando, não tem um aumento de abuso de substâncias psicoativas, quer álcool, qualquer droga, a questão é, na que bairro que nunca tem ele? Na que escola, liceu, que nunca tem ele? Então, agora que não tem as variáveis ali, a pergunta é pertinente, mas acho que ele a resposta também é bastante explícita para nós que está por ali. Então, é necessário, de facto, permitem só concluir aquele raciocínio ali, por ser respostas sociais, apoiado para o governo, em que atores, por exemplo, tem uma questão que o doutor Aristides falou que é muito bom, que é a prestação de primeiros socorros psicológicos ou a intervenção primária na área de saúde, que tem que ser feito nem por um médico ou enfermeiro, pode ser feito por uma associação comunitária que é capacitado para identificar determinados tipos de perturbações mentais. O Jormelha, por acaso, uns 2 anos atrás, fazia isso e deu resultado com os seus voluntários. A partir do momento que uma associação comunitária tem competência para identificar depressão, ansiedade, alguns tipos de outros transtornos, problemas que derivados de família, desestruturação familiar, etc., ela consegue muito mais facilmente comunicar com o agente de saúde de sua comunidade e não vai fazer um filtro até tirar especialistas. Então, não aumenta a capacidade de resposta com intervenção muito mais específica de especialistas. De facto, sim, mas aquela formação para associações comunitárias ali nesse momento, ele é uma realidade? Por exemplo, agora que está falando de justiça, não está bem para a cadeia de São Martinho. Não tem cerca de 1.300, 1.200 reclusos nesse momento. Está vivendo junto. Não tem superlotação nesse momento. Mora que está a saúde mental de reclusos na cadeia de São Martinho. Agora, a questão é responsabilidade do Ministério da Justiça ou é responsabilidade do Ministério de Saúde? Então, ali sim entra aquela parte multissectorial.
O Dr. Aristides da Luz frisou no início do programa. Sim, é necessário o Ministério da Justiça, é necessário o Ministério da Saúde, é necessário o Ministério de Família e Inclusão Social. E é necessário a Câmara Municipal para que o recluso saia. Então, é necessário que, de facto, tudo que é sistema ali, que tudo que é atores ali, funciona mesmo em sintonia para que não tenha resposta. Há bocadinho o Dr. Jacob Vicente falou, disse que em que bairro que não temos problemas do álcool, problemas da droga. Que solução, como atacar esses problemas, digamos, fazer um trabalho mais intenso em termos de prevenção e ter respostas para que se minimize esses problemas que estão em todos os cantos, como o doutor acabou de dizer, na esquina, num bairro, nas escolas. É um problema que, de facto, a cada dia que se passa, temos jovens, muito jovens, adolescentes, nas escolas, a ter problemas de contacto com o álcool e outras drogas, doutor Jacob. A visão é, não tem certo fazer uma campanha de sensibilização para pessoas beberem menos. E que ali não se trata de consequência, não se trata de causa. O que te provoca consumo não é para manter um bar na esquina e ter um outro bar na esquina. Ele é um fator de promoção do consumo. A causa do consumo vem longe do bar. Vem da família. Agora que você tem respostas concretas que você na casa, repara uma coisa. Qualquer equipamentos sociais que não tem na bairros, de cidades de Cabo Verde, no Jobe Praia, em que jovens podem ocupar-se esse tempo, em vez de estar na bar, pessoa jogar bola, ou pessoa fazer outros tipos de pessoa praticar natação. Então, no mês aquele vastidão de parte de promoção da saúde e prevenção, não tem que ter equipamentos sociais que traz jovens de bar para divertir, e bebida começa como um fator de socialização, para piscina, para campo jogar bola, para um creme, para fazer uma outra atividade qualquer. Então, não tem falta, repara, mas basta pôr um espaço verde num bairro, um tempinho depois já não se um prédio naquele lugar. Depois nós mesmo também falamos, não, é dono de prédio mesmo que está fazendo bandido assim. Ou nunca está conseguindo dormir, ele está morando num apartamento, num espaço que é um espaço verde para jovens divertir. Não tem vários casos. Então, a corresponsabilidade ela é fundamental quando nunca tem uma sociedade que tem uma consciência cívica importante, que também ajuda o governo, ajuda a Câmara Municipal a hoje a coisa que é importante nesse bairro. É claro que não tem esse tipo de situação. Sim, é importante que a sociedade civil, que ONGs, assume também essa cota parte. Porque nunca pode estar atenta em todo lugar, não fazer prédio, não fazer casa, não fazer negócio, e depois não vem falar jovens, se também para álcool. Mas é cabível que um jovem saia de um bairro, vai aquele outro bairro, só para jogar bola. E aquele dinheiro de autocarro, aquele assalto que está assaltado na estrada, aquele tira que está chega tarde, de sair para outro bairro, para volta, e tem um monte de tipos de acontecimentos que pode surgir. Fica aqui o alerta para as autoridades centrais e municipais. Vou agora falar com a dona Zami. O papel da família é fundamental na promoção, na transmissão de conhecimentos. Neste caso concreto estamos a falar da saúde mental. Eu pergunto-lhe, como é que vê o papel da família cabo-verdiana? Tem dado bom contributo na promoção e prevenção da saúde mental no nosso país, dona Zami? Sim, boa noite. Eu cumprimento também Jacob Vicente e eu cumprimento a plateia de ministrante e telespectador que está ouvindo. Agora, telespectadores e ouvintes da Rádio Cabo Verde, porque este programa é feito em simultâneo na TCV e na RCV. E família é muito importante. Então, uma família é importante porque para mim, onde tenha filho logo, que onde há um determinado risco. Antes de entrar na mesmo level logo para a saúde, como droga, já estava no liceu, já estava praticamente no liceu,
Fala com um colega de meu, explicar a situação que, modo que comportamento que minha filha tem dentro de casa, e Franz a mim, melhor coisa que você faz, botar com a doutora Cristina Andrade, que te agradecer bastante. Pronto, fala com a doutora Cristina Andrade, explicar, descrever o modo que minha filha se passa, que se deixa de passa, e depois é para bailão, leva minha filha, quando leva minha filha, fala comigo primeiro, depois eu falo com minha filha, depois eu falo comigo. Minha espanto é quando eu dou carta fichado. Eu dou uma carta fichado, também leva o senhor doutor que no momento que aparece também, que é o doutor Dani Silves Ferreira, logo um começo de flor, pela primeira vez, que não tem um contato com a doença diretamente, um começo de flor, mas quem fica. Mas pronto, como sempre, muita luta para quem entra em pânico, fala, bom, já andaram aquela carta, leva o doutor Danin, saber qual que é a solução. Depois, o doutor Danin tinha que olhar na quarta-feira, leva o doutor Danin aquela carta tudo fichado, o doutor Danin se preocupado, assim coisa. E o rapaz, minha filha, fica também liceu, também chega a dentro, cobre, aquela coisa bate incomodando, fica caçado dentro de casa. E como é que a dona Zami se apercebeu desse tipo de comportamento do seu filho? Foi logo no início ou levou algum tempo? Nunca sabia se logo no início, bom, é no momento que descobrem, acho. Mas pode ser que já estava antes. Pode ser que já estava antes, bom, lembra, não está saindo do trabalho, às vezes, também aquele meio-dia na fadiga, que estava na escola, encontro foi que ajudam a alerta uma empregada que tinha. Uma empregada que tinha praticamente que criança. E fica também deitado. Também sempre deitado. Eu falei, não, que pode ser. Porque também está dentro, está cobrir a cabeça. Está cobrir a cabeça. Mas quem deteta logo, ali na Marconi, ali era amplo, que tinha casa. Que tinha casa e bem com a minha mãe. Com a minha mãe mais, para pouco nada, quando que está volta, então falei assim, vou bem rápido hoje, vamos bem rápido. Eu falei, não, muito cachorro está acompanhando, já aquela coisa já preocupa mais. Preocupa mais, ligo aqui à doutora Cristina, dá aquela carta fichada, bem... Muito bem, a história de vida, história de vida, é pela verdade. dona Azami, o que se passou com o seu filho, mas de uma forma geral, dona Azami, como é que acha? A família cabo-verdiana tem estado atenta? Nós sabemos que, de facto, estamos num país pequeno, um país com algumas dificuldades, as pessoas têm que sair, muitas famílias têm que sair muito cedo, só regressam à noite, mas não acha que, mesmo assim, com essas dificuldades, a família deve tirar um tempinho, uns minutinhos por dia para acompanhar, para saber o que é que se passa com os seus filhos? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Deve tirar um tempinho para falar com o filho, para o jogo que está passa, o jogo dentro de casa mesmo, comportamento. Comportamento terá algum sinal. Mas, conforme eu sei, qualquer vida de cabo-verdiano, principalmente mãe. Mãe, às vezes, por exemplo, não tive sorte, bom, minha funcionária não tive que sorte. Mas tem que as mães que estão saindo para amanhã meio de tarde, bem chega de noite, é que muito fácil o acompanha. É muito fácil. Doutor Jacob, mas ainda assim, mesmo com falta de tempo, devido à necessidade das pessoas, muitas famílias, inclusive nós aqui no nosso país temos situações de famílias monoparentais em que a mãe desempenha quase todo o papel, ainda assim não acha que se devia esforçar e tirar algum tempinho para se saber ou tentar saber o que se passa com o dia-a-dia dos filhos? Aquela situação ideal. A situação ideal, e se não vai para livros, para literatura, a resposta é sim. A resposta é sim.
não deve, como pais, não deve disponibilizar tempo para não acompanhar filhos de facto. Mas nossa realidade social e econômica de família que te permite pais, principalmente não tem cerca de 60% de famílias que é liderado para mãe. E mãe que tem que está que vendedeiras, que está nos trabalhos para se contas, que está sair de cedo para tarde de facto. E tem duas opções, ou fica na casa e a família passa fome, ou sai joga alguma coisa para trazer para casa. E não tem uma desresponsabilização terrível de pais, em que a mãe está sentindo só naquele processo ali, de criação de filhos. De facto, o ideal é para todos os filhos, para toda criança, ter acompanhamento de pai com mãe, nesse crescimento, fim de semana, para ter pai com mãe, está a caderno de casa, está acompanhando para a escola, vai para a escola, vai saber o que você está passando na escola, etc. Mas é que uma realidade que não existe, que tem na Cabo Verde, é que uma realidade que tem na maior parte de escolas e bairros de país. Que ali é algo que tem que ficar bastante explícito. É a única vulnerabilidade, é a única ameaça que não tem na Oxy, não estou a fazer uma análise soft no sistema de saúde mental na Cabo Verde. Então é necessário, por isso que multissectorialidade é importante para nós. Saúde, e inclusão social, etc., etc. E ministérios que têm que estar trabalhando junto para poder ter uma resposta assertiva sobre isto, né? Senão, sobre hoje a estatística mundial, doenças mentais, ele é mais incidente nos países de desenvolvimento médio e baixo. Não tem cerca, 2014, acho, a OMS falou, tem cerca de um psiquiatra para cada 100 mil habitantes, neurologista menos. Né? Então, especialistas de saúde, de facto, para dar resposta a fenômenos sociais que se acontecem de forma bastante acelerada na Cabo Verde, é ínfimo. Então, daí, não tem que criar uma eficácia, uma eficiência, usando aquilo que não tem, para não dar pessoas. Né? Agora, bom, não pode passar, se calhar. Vamos regressar aos nossos estúdios no Mindelo. Para si, caro amigo e amiga telespectador e telespectador da TCV, caro amigo e amiga ouvinte da Rádio de Cabo Verde, esta é mais uma edição do programa Grandes Debates. Estamos hoje aqui a falar da saúde mental. Conversamos com o Dr. Jacob Vicente, psicólogo, com a Dona Zami, com o Dr. Aristides da Luz, que é o coordenador do Serviço Nacional da Saúde Mental do Ministério da Saúde. Daqui a pouco iremos conversar com alunos de Medicina da Universidade de Cabo Verde, que vão, de resto, ao longo das edições deste programa, têm dado o seu prestimoso contributo, a colaboração no programa. Eu vou voltar aos nossos estúdios no Mindelo, ao encontro do Dr. Aristides da Luz, que é o coordenador do Serviço Nacional da Saúde Mental. Já se falou da importância do papel que cada um de nós, cada setor deve desempenhar, mas há bocadinho o Dr. Jacob Vicente dizia que a linha condutora ou a linha orientadora cabe mais à estrutura política, neste caso concreto, quem traça, quem define e quem aplica a política da saúde no país é o Ministério da Saúde. Tem algum comentário sobre aquilo que disse o Dr. Jacob Vicente, Dr. Aristides da Luz? Sim, queria comentar algo aqui, sobretudo sobre os fatores de risco para a saúde mental. Fatores de risco podem conduzir à doença mental. Aos fatores modificáveis e os não modificáveis. Entre os modificáveis, nós temos a questão do consumo de estupefacientes. E se hoje nós temos um problema em Cabo Verde, que é o elevado consumo de estupefacientes, é verdade que há que dar aos jovens outras oportunidades, há que incentivar os jovens a ter outro caminho, mas temos um problema em Cabo Verde que nós não podemos ignorar. E o que eu vejo que há essa tendência em ignorá-lo, que é a questão da disponibilidade desses tóxicos. Por exemplo, a questão do álcool. Nós temos uma lei, a famosa lei do álcool, que nós sabemos que está no papel. Infelizmente, não?
Mas, além do álcool, que é uma droga legal, nós temos as drogas ilegais. E que em todos os cantos e recantos desse país, sobretudo das grandes cidades, há uma venda desenfreada. Nós não podemos negar isso. Ou seja, isso é um ponto que temos que tocar. Cabe, sim, ao Ministério da Saúde traçar as políticas. Talvez não seja, pode ter um papel nessa linha condutora, mas há aspectos que extrapolam a saúde. O Dr. Jacob falou muito bem da questão ambiental. Ou seja, onde é que os nossos jovens, crianças, adolescentes estão desenvolvendo? Em que bairros? Em que ambiente físico? Ou seja, são coisas que sim podem ser modificáveis, estão no Plano Estratégico Nacional da Saúde, mas são aspectos que extrapolam a saúde. Ou seja, a saúde tem que frisar isso. Temos a questão da anemia nas crianças, que é um fator elevadíssimo de risco para a saúde mental, sobretudo para a questão das deficiências intelectuais. Ou seja, são um vasto leque de fatores que, sim, o Ministério da Saúde traz no plano, traz a baila, traz a mesa, mas são, muitas vezes, muitos desses fatores não estão ao alcance do Ministério da Saúde no sentido de modificá-los. Doutor Aristides, as pessoas que nos estão a ver e ouvir, nesta altura, quererão perguntar como é que se define a saúde mental? Não entendi, poderia repetir? Como é que se define a saúde mental? Não entendi, poderia repetir? Como é que se define a saúde mental? Olha, a definição da saúde mental é algo um pouco complexo, porque quando vamos falar da saúde mental temos que levar em conta vários fatores. Fatores culturais, fatores subjetivos, que nós sabemos que é muito, varia de pessoa para pessoa, varia de país para país, varia de cultura para cultura. Mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar em que a pessoa consegue lidar com o estresse normal da vida, ou seja, o estresse existe, todos nós, em algum momento, passamos por momentos menos bons, mas como lidar com esse estresse e, sobretudo, no sentido de que a pessoa se sinta integrada na sociedade, a pessoa se sinta frutífera para a sociedade e sinta que há um retorno, ou seja, há esse aspecto, há esse binómio, a pessoa sentir-se integrada na sociedade, sentir-se útil à sociedade e sentir que também a sociedade está sendo útil para ele. Isso é a definição da saúde mental. Dr. Jacob Vicente, os ambientes sociais, económicos e laborais do país ajudam a propiciar uma boa saúde mental em Cabo Verde? Neste momento, ilha a ilha, eu penso que a resposta é não. Eu penso que nós não temos a ergonomia urbana, que é o espaço onde os sujeitos se encontram, e terem condições para o efeito, não existe. Nós temos vários bairros a surgirem todos os dias, de uma forma desorganizada. Não tem uma questão de saneamento bastante básico, né? Não tem pessoas que vivem sem nenhuma condições dentro de casa, vários, uma casa pequenote, muito pequeno, com várias pessoas lá dentro. Não tem questões de nós bairros periféricos que, hora que não olha para lá, nunca está por falar, mas pessoas que estão vivendo naquelas condições têm condições de passar redundância para ter uma boa saúde mental ou para ter possibilidade de ativar aqueles mecanismos de prevenção a doenças mentais, se não quer falar daquela maneira ali. Então, é uma questão de política pública. A hora que não está falando Ministério de Saúde é o chapéu, significa que Ministério de Saúde, na pessoa de ser ministro ou ministra, é responsável, assim, de identificar tudo que as variáveis externas ao Ministério da Saúde,
que o Ministério de Saúde que controla, pechou uma ministra de Saúde, de Justiça, para falar, isto não tem que atacar. Pechou o ministro de Família e Inclusão Social, para falar, isto não te ataca. É o coordenador, é quem deve coordenar de facto. Pechou uma Câmara Municipal para falar, hoje, em tal bairro, em tal condições, nível de intervenção deve ser naquele nível ali. Porque câmaras municipais que têm esse conhecimento, porque têm esse nível de intervenção, mas orientado pelo Ministério da Saúde, pode intervir e pode fazê-lo. Então, a psicossociologia está orientando que se não cria eficiência e eficácia na intervenção de uma forma efetiva, para não ter coisas de papel, cima do Dr. Flá, de facto os atores têm que estar ativos. E tem que ter alguém que te responsabiliza aqueles vários atores sociais. Não está a falar o tio de ações multissectoriais. Depois não está a falar assim, não faz. Mas quem responsabiliza quem? Não se está a falar, hora que não está a falar de saúde mental, não se está a falar de um conjunto de estratégias que de facto tem que ser montado, funcional, né? E até exige recurso. A questão, qual é a percentagem de orçamento do Estado que está alocado para promoção e prevenção da saúde mental? Uma boa pergunta. Sim, então espera alguém te responde. Agora, uma outra questão importante que nós tem na saúde mental é a socialização do objeto que não tem ali. Não único que está a falar de saúde mental na Cabo Verde. Hoje não faz um programa na universidade lusófona ali, não teve mais de 500 ou 600 pessoas a falar gosto. Mas muito pouco alguém que participa no evento. Então tem uma responsabilidade social, individual, porque toda a gente dá opinião, toda a gente manifesta, mas de facto muito pouca gente participa. Então, este é um facto evidente. É como quando se cria uma associação, seja ela cultural, desportiva, no início, no dia da posse, aparecem sala cheia e depois resume-se apenas a uma figura que é a figura do presidente. É inegável, Dr. Jacob, que a saúde mental sofreu algumas alterações, grandes alterações, devido à pandemia da Covid-19. Eu pergunto-lhe que, a nível aqui de Cabo Verde e do seu setor, o serviço, o centro psicológico, quais foram os maiores casos que atendeu e se nós tivemos também aqui grande alteração no que tange ao comportamento das pessoas devido à pandemia da Covid-19? Sem dúvida. Mim fui fundador e coordenador durante a Covid de grupo de psicólogos voluntários que dá cobertura para todo Cabo Verde, juntamente com o Cruz Vermelha de Cabo Verde, para atender pessoas online. Depois disso, que as pessoas ficam um pouco depois de pandemia, psicólogos, tudo alguém. As pessoas que procuravam queixavam-se de que problemas? Hoje não tem algo marcante. Um colega meu que chega na minha sala e fala assim, Jacob, eu nunca pensava que Cabo Verde tem tanto crianças, adolescentes com depressão dessa maneira. E hoje, no centro de atendimento psicológico... E um dos problemas, segundo dados até da própria OMS, já que fala de crianças com tantos problemas, tem a ver com os instrumentos das novas tecnologias, nomeadamente telemóveis, tablets, que se está quase todo o tempo, e isto leva a problemas... Que tem a fazer uma interpretação também um bocadinho suspeita. Mas eu queria a sua opinião sobre isso. Sim, não te chega ali. Então, hora que não tem... Eu falo, pá, nunca sabia, mas não tinha crianças, tanto crianças com depressão, né? E de facto é algo que marca. E cada vez mais não tem mais show. Agora que não está falando de dependência de crianças com telemóvel, com tablet, não está falando, bom, qual que é a agenda? Qual que é o programa familiar para aquela criança? Né? Se há regras ou não. É que é errado criança estar com o telemóvel, estar com o tableta e jogo, ou está fazendo qualquer outro, está na internet. Não, é que é errado. Agora, qualquer regra familiar. Quanto tempo que minha filha pode usar telemóvel? De manhã, de tarde e de noite. Quanto tempo que pode usá-lo? Minha está controla o que é essa hoje, você deixa de controlar o que é essa hoje.
E sim, responsabilidade de pai, sim. Que você está fazendo de tudo para ter um menino distraído na casa para poder fazer aquilo que quer. E essa falta de consciência, ou inconscientemente, pais até deixam crianças nessa situação ali, obviamente que é só dependência do TIC que a criança se desenvolve. Essa desenvolve vários tipos de outros transtornos. Não tem cada vez mais jovens com fobia social. Jovens com medo de estar na rua para relacionar com outras pessoas. Você fala, jovens, hoje você fala, meninos, sai, vou jogar bola, vou amar. Não, dá para ficar na casa. Mas se você mal móvel, você tem um rapazinho, um menininho dentro de casa irritado, que está sabe estar. Porque esse fator de dependência que está pondo dentro de casa é móvel. A partir de ser móvel, já está conectado com o mundo. O único que você leva o filho, né? Quanta hora para dia que o filho está estuda? Que tipo de lazer que o filho tem? Ele só e cubo, como pai encarregado de educação. Então, a promoção da saúde, que é um ato do bem-estar, de facto, de nosso tudo, ele é algo que está diretamente a uma atitude de pais. Pais que podem falar, não está fora, que é questão de governo, questão não. É responsabilidade do pai e da mãe. E vamos também saber a opinião da dona Zami sobre isso, porque ela está aqui como uma mãe que lidou com um problema do filho, felizmente conseguiu descobrir a tempo, pegando naquilo que disse o Dr. Jacob, que palavras queria deixar aos pais, à família, para ajudar nessa empreitada, que, como se sabe, deve ser uma tarefa de todos. Não, é verdade, é tarefa de todo alguém, principalmente de família, dentro de casa. Gosto no momento, é incontrolável, controla meninos com móvel, e alguns meninos. E minha mensagem que deixa para quem aqui está na criação, para mim nesse momento ali, já está com o bisneto. E aí, que está na criação com o ministro, se uma está como se uma flado de 2000, é para job. É para job, para mais de... São um bocado difíceis. Porque saber cozer máquina de jacofrão, porque você cozer que esta coelho, porque você cozer que esta toja, porque você cozinha que esta fala, porque você qualquer programa mesmo que essa passa vida na telemóvel. Ela passa vida na telemóvel, mensagem que te deixa é para pais e ter mais cuidado, mais atento, para que deixa também, para modo de, às vezes não te freca, só para modo de, e te deixa fazer aquilo que crê, que não te deixa de que cresce teu. Não te crê nosso filho teu, sim, mas com cuidado e paz preta. Me pôr o nome preta. Tá vendo? Vim na minha casa, ministra França Preta. Muito bem. Votos renovados de uma boa noite. Para si que só nesta altura está a sintonizar a TCV, Televisão de Cabo Verde, está a sintonizar a Rádio de Cabo Verde, RCV. Esta é mais uma edição do programa Grandes Debates. Hoje estamos aqui a debater a saúde mental. Vamos virar a bola para o campo dos nossos futuros doutores. São jovens estudantes de Medicina da Universidade de Cabo Verde. Uma vez mais, boa noite. Muito obrigado pela vossa presença. Estejam à vontade, podem começar a colocar as vossas questões. Temos aqui 3 convidados, o Dr. Aristides da Luz, que é o coordenador do Serviço Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, que está nos nossos estudos na cidade do Mindelo, o Dr. Jacob Vicente, que é psicólogo, trabalha no Centro Psicológico aqui na Praia, e a Dona Zabi está aqui como uma mãe para falar da sua experiência enquanto uma pessoa que teve um filho que teve alguns desvios, alguns problemas ligados à saúde mental. Vamos daí com as vossas questões. E se identifique e coloque a questão que quiser a qualquer um dos nossos convidados. Boa noite. Mais uma vez, nos agradeço pelo convite. Meu nome é Maribel Monteiro. E minha questão é mais no sentido de... Dona Zami fala de importância de família e de... Com quanta maestria eu consigo identificar aquele problema cedo nesse filho e eles conseguem tratar. Dr. Jacob também fala de importância de família, de sociedade.
Agora, a minha questão também no sentido de, a nós enquanto família, caso que esses comportamentos que aquela pessoa te adota, que logo que no hoje não te pensa, pode ser isso, e pode ser também se ajuda nesse sentido. Então, caso que esses comportamentos, características que uma pessoa com doença mental, não só de família, mas vizinho, qualquer alguém pode adotar e que deve deixar em alerta. Doutor Jacob, Dona Zami ou Doutor Aristides? Doutor Aristides, no Estudos Mindelo, para responder então à questão da nossa futura doutora. Sim. Em relação aos sintomas, quais são as mudanças que se pode verificar na pessoa? Primeiro, esclarecer que as doenças mentais são várias e, como tal, os sintomas são vários, não? Uma coisa é ter uma doença psicótica, outra coisa é ter uma depressão, uma ansiedade, etc, etc. Mas, de uma forma geral, uma mudança no comportamento da pessoa, uma mudança na sua rotina, um desinteresse por atividades que antes eram prazerosas, uma também mudança no sentido de procurar fazer outras coisas, por exemplo, sobretudo na questão do uso de substâncias psicoativas, saídas que não fazia, acompanhado de pessoas que antes não fazia, ou seja, há toda uma mudança na rotina da pessoa, o seu estado de ânimo, as pessoas tornam-se mais irritáveis, insónia, agressividade, muitas vezes uma agressividade mais verbal do que física, o descuido com a sua higiene, com a sua aparência, ou seja, há um leque enorme de sintomas que pode nos levar a pensar que estamos perante um caso de um problema de saúde mental. Mas, como tinha dito, esses sintomas variam também de acordo com a doença. Mais um participante, uma participante, neste caso, da plateia. Boa noite, tem bondade. Boa noite, chamo-me Dunia Tavares, sou estudante do 3º ano e eu não tenho bem uma questão, já que estamos aqui para debater. Eu acho que mais é um apelo, como jovem, como estudante, como cabo-verdiana. Acho que cá em Cabo Verde o que torna a saúde mental assim tão negligenciada são os estigmas que nós criamos cá. E como a minha professora de psicologia disse, nós devemos nos permitir sentir. É normal sentir-se triste, é normal sentir medo, é normal ficar assustado, é normal sentir-se feliz. Mas nós temos de saber lidar com isso e reconhecer que estamos a precisar de ajuda e saber pedir ajuda. E pedir ajuda no momento certo, não é? E no momento certo. Além disso, não negligenciarmos o que sentimos e nesse ponto vem a família, porque cá se negligencia muito o que as pessoas sentem. Tu tens de ser forte. Tu tens de ser igual a outra pessoa. Eu não tenho de ser igual a outra pessoa. Cada um de nós lida com as coisas da forma que nós conseguimos. Eu não tenho que enfrentar um problema igual ao fulano enfrentou porque ele consegue. Se eu não conseguir, eu sou fraco. Eu não sou fraco. Cada um de nós escolhe a forma de lidar com as coisas. E nós não temos de tentar ser os mais fortes. Temos de aceitar que somos frágeis. Digamos que o ideal não é nos fecharmos em copa sempre que temos algum problema, partilhar com o próximo, desabafar para que alguém nos possa ajudar, não é? Exato. Ter essa consciência. Vamos falar com um estudante, já que falamos com duas estudantes. O seu nome, por favor, boa noite, uma vez mais. Muito boa noite, meu nome é Welmer Landim. Eu queria, talvez, pegar naquele raciocínio do Dr. Jacob, que se falava de, tipo, como promoção de saúde depende de diretrizes políticas, né? Mas não chamando um país como Cabo Verde não devia tornar isso não uma responsabilidade central, mas algo mais local. Por exemplo, na tua zona não tem associações comunitárias, não tem líderes de zona que podia pegava nisso, tipo, tomava parte da responsabilidade, como esse que tem aquele nome na zona, ou mesmo na liceus, também direções de liceus, que é um lugar que é difícil de controlar para números de jovens que não tem na liceu, né? Pronto, então, em vez de esperar até que pais chegam no liceu, que na Cabo Verde é complicado. Para uma pessoa que está sempre fora de casa, tenta levar
informações de meninos para pais. Por exemplo, não que não tem que chamar tudo pais para morrer, é logisticamente difícil. Mas que se saco na situação que não estou é mais complicado, não pode tenta toma número, chama pais, tenta falar, pergunta mais essa situação na casa, em vez de julgar menino nessa situação, nunca sabe o que se atrás ou o que se condiciona se produtividade. Digamos, Dr. Jacob, é fazer mais e melhor acompanhamento psicológico da pessoa. Eu pergunto-lhe nesta altura, um psicólogo só atua na questão da prevenção da saúde mental ou se também, depois da pessoa sofrer uma doença mental, o psicólogo joga um papel importante, Dr. Jacob? Bastante importante. Parabéns pela intervenção dos estudantes. Só para falar, o papel de comunidade é importante, é isso que eu falei no início. O papel de associações comunitárias é fundamental, por isso deve ser capacitado para apoiar a sociedade, para apoiar essas comunidades onde está. O papel de psicólogo ele é fundamental porque, por exemplo, no centro de atendimento psicológico, o que é que não está fazendo? Uma pessoa chega, ele é atendido por um psicólogo que está fazendo triagem, ou seja, ele está fazendo a primeira avaliação, então, olha o que você passa. Normalmente, aquele psicólogo ou pode encaminhar a pessoa logo para um outro colega de uma determinada especialidade, ou ele manda logo para psiquiatra. Se hoje é meu caso de psiquiatra, ele manda logo para psiquiatra. Psiquiatra está fazendo avaliação, ele está fazendo avaliação, se diagnóstico e depois, outra vez, também para psicólogo, que é para fazer a psicoterapia. O acompanhamento psicológico é feito pelos psicólogos. Então, não tem vários pacotes, de acordo com o tipo de situação, em que o psicólogo está fazendo acompanhamento de pessoas de forma, pode ser semanal, pode ser um dia sim, um dia não, pode ser 15 em 15 dias, mas não está fazendo acompanhamento, inclusive não tem pessoas que não estão fazendo acompanhamento na clínica e não também para essas casas, na bairro. Não está fazendo acompanhamento também na bairro, na casa. Por exemplo, a pessoa está fazendo 2 vezes por semana, e depois que ele terceira vez é nós que também tem colegas que também para casa de pessoas, porque às vezes é necessário na caso de depressão. Então não tem um conceito que nos desenvolve que é multi-atendimento. Psicólogos clínicos podem fazer atendimento na clínica, mas depois o psicólogo social às vezes está bem para a casa de pessoa, bem entende o contexto familiar do sujeito, o contexto familiar, a vizinhança, aquele bairro onde a pessoa está vive, que está dando seu valor, depois está dando sua informação para nos atendimentos clínicos, para o psicólogo ter informações para tratar aquela questão. Então, por isso nós não temos uma equipa que é formada para psicólogos de várias especialidades, não temos um psiquiatra que está dando apoio e um neurologista. Então, aquele acompanhamento de pessoas, de pacientes que merecem apoio para tratar alguma questão de saúde mental, ele é acompanhado por uma equipa que ele não trata com as variáveis multidisciplinares. E que ali é muito importante, cada vez mais no está hoje, porque não está tendo sucesso naquele tipo de acompanhamento ali. E é isso que não está pensa, mas deve bem ser a prática a nível nacional. Porque você tem que ter assistente social, você tem que ter psicólogos sociais, psicólogos de desenvolvimento, se você trata meninos agressivos na escola, tem que ter psicólogo escolar, para estudar um contexto escolar, para saber o que você está passa. Então, não tem um conjunto de variáveis que muitas vezes é que levar em consideração, por isso não tem pessoas que às vezes também joga e depois estão na cair. Também joga e depois estão na tempo. Então, tem aquele pico. Porque se você trata um jovem com depressão ali, e depois na casa a família nem sabe o que você está passando na clínica, obviamente que depois a nível de comunicação lá na casa, é aquele mesmo. Mas se não tem um psicólogo que trabalha com a família, então a família, a hora que a pessoa está na casa... O acompanhamento é mais amplo. É mais amplo. Tem um acompanhamento quer de parte de clínica, para ser especialista, quer de parte de família que está sensibilizado para o problema que esses elementos de família têm. Então, que ali é extremamente importante, é algo que não deve massificar ali na casa e está refletido também nos relatórios de OMS. Portanto, ele sim é uma questão de não bem trabalho e tenta
adapta vários tipos de recomendações internacionais que tem na nossa realidade cabo-verdiana. Agora, só uma questão assim, de facto, o que nós não recomendamos, nós nunca tem que ser forte. Nunca tem que ser forte. Nós não tem que estar chora, não tem que estar grita, se não está falando na praia, se ele dá ataque para não dar ataque, nós não tem que estar fala. O importante é não tem 3 fatores importantes na promoção de saúde mental. Não tem que fazer exercício físico, não para não ficar sexy, não para não perder barriga, mas para nossa saúde mental, ele é importantíssimo. Não tem que ter habilidade, capacidade de interação social, de interagir, de pertencer a vários grupos sociais, né? Não só de universidade, mas de comunidade e de vários outros grupos. E não tem que ter uma capacidade de desenvolver o autoconhecimento, né? Conhecer a mim mesmo. Uma hora que está, uma hora que enfrenta situações, mas não tem 3 conceitos importantes. Não tem um conceito de autoabandono, não tem um conceito de autocuidado e não tem um conceito de higienização mental. Se você conhece a própria pessoa, se perante adversidades você recua, você evita, então assim, você começa um processo de autoabandono. Se você é um indivíduo que está a 1000 horas, você meter na sua coisa, você ajuda tudo alguém, você faz tudo, mas você tem tempo para você, para saber na que situação que está, para você pensar na vida, para saber que decisões que você toma, coisa que você fala sim, coisa que você fala não, né? Então, sim, não tem falta de autocuidado. Higienização mental é a hora que não consegue parar num lugar, traga meia hora, faz um exercício, por exemplo, de respiração, né? Tenta calma, tenta hoje a mente com o corpo em sintonia, né? Que ele é um exercício importante, porque começa a ser nem rico nem pobre para fazê-lo. Todo alguém tem um cantinho que pode fazer na porta de casa. Digamos, fazer uma autorreflexão. Não, auto-higienização, que é limpar o pensamento mesmo. Limpar. Vamos de novo aos nossos estudos no Mindelo, porque caminhamos a passos largos para o término do programa. Gostaríamos de ter mais tempo, o tempo voa. Já falamos, porque o tema central do programa é a saúde mental, mas importa também reservarmos alguns minutinhos para sabermos como é que estamos em termos dos cuidados, quais são os principais problemas mentais, doenças mentais em Cabo Verde, as causas e o tratamento. Doutor Aristides da Luz. Sim, em termos das doenças mentais em Cabo Verde, nós no nosso dia a dia deparamos com várias situações, quase todas as doenças mentais que existem, não, mas ultimamente o que é que tem acontecido, sobretudo a procura dos serviços de urgência, tem sido muito por quadros psicóticos. Um quadro psicótico não é mais nem menos de uma alteração comportamental, onde muitas vezes a pessoa perde o sentido da realidade, não, em termos do comportamento, em termos da interpretação da realidade, do seu envolvimento, familiar, social, muitas vezes provocado pelo consumo de substâncias psicoativas, o álcool, cannabis, uma droga extremamente perigosa, cocaína, muito frequentemente na forma de pedra ou crack, como é vulgarmente conhecido, mas também situações de ansiedade, de estresse, muitas tentativas de suicídio, sobretudo nos jovens, muitas vezes nas mulheres, devido a situações, várias situações que, como já falou, a questão da pandemia, mas também derivada a várias situações sociais e económicas que infelizmente existem na nossa sociedade. Mas também temos as outras doenças mentais, a esquizofrenia, corresponde a mais ou menos entre 1 a 2% da população mundial. Nós temos vários casos de esquizofrenia em Cabo Verde, dentro da percentagem que é esperado a nível mundial, os transtornos do humor, a depressão, o transtorno de humor bipolar, alterações comportamentais agudas desencadeadas pelo uso de estupefacientes, mas também desencadeados pelas situações estressantes, as situações ansiosas, as situações do dia a dia.
Nesse sentido, isso de uma forma geral, é o que mais temos no nosso dia a dia. E aqui quero ressaltar que essas situações, a pessoa enfatizar no sentido de que uma pessoa, um membro da família que tenha uma pessoa com essas situações deve procurar os cuidados de saúde. Uma situação de urgência deve ser atendida numa urgência geral. Uma situação que é de consulta deve entrar pelo Sistema Nacional de Saúde através dos centros de saúde, dos cuidados primários, porque lá onde se trata uma hipertensão, uma diabetes, também se deve tratar uma esquizofrenia, uma depressão, um quadro de ansiedade. Isso também é uma forma de combater o estigma, como muito bem foi dito por uma aluna, a questão do estigma. Existe na sociedade, mas muitas vezes temos o estigma institucionalizado, ou seja, quando nós não temos um serviço que acude a essas situações, lá onde se acude às outras situações da saúde, nós mesmos estamos separando a saúde mental da dita saúde física, que nós sabemos que essa separação é meramente virtual. Doutor Jacob Vicente, os doentes mentais aqui no país são bem tratados? As estruturas sanitárias estão preparadas para atender esses doentes? Não, não estão. No hoje, por exemplo, nesse momento na praia, com obras que está na Hospital de Trindade, que fica 10 km acima do Dr. Safra, 10 km de cidade, não está numa situação gritante. Não tem várias pessoas que trabalham no centro e eles criam a possibilidade de internamento. Embora não é algo que nesse momento é aconselhável para a própria OMS, mas nunca tem camas nesse momento na praia para internamento de doentes mentais. Nem na Somada. Acho que na pouco nunca sabe se são 100 tem, mas situação de saúde de doentes mentais para fazer atendimento de doentes mentais na Cabo Verde nesse momento e particularmente em praia é extremamente preocupante. Famílias estão tudo desesperado e que ali é uma questão que não tem que estar de facto sim riba de mesa, não tem que estar chover de facto, porque a hora que não está falando, toda estrutura tem que estar preparado. Sim, é verdade, é uma situação ideal, não é uma situação real. A situação real, nesse momento ali, ele não tem, por exemplo, nesse momento, se eu marco uma consulta de psiquiatria na praia, se um médico, um clínico geral, um psicólogo, está recomendando um psiquiatra ou um psicólogo, meses para marcar consulta com um psiquiatra, meses, ok? No sistema normal. Com o psicólogo é a mesma coisa. E tem sessões de psicologia que eu tenho que fazer, por exemplo, um dia sim, um dia não. É o aconselhável. Mas no sistema de saúde que é possível fazer. É que é possível o pai e psicólogos propõem na comunidade. Então, por isso que ele sim, que a orientação do próprio ODS e da própria Organização Mundial de Saúde, agora que está fala de parceria público-privado com ONGs e com a sociedade civil, para tudo junto, para não conseguir colmar deficiências que podem ter num lado ou no outro, que ele é fundamental. Agora, não tem uma outra questão de saúde mental que nunca fala ali, nunca sabe se não tem tempo, que é a questão de aquele estresse seguro que você está por si. O doutor poderá deixar isso para o remate final. Okay. Eu estou a ver a dona Zamia querer também dar uma opinião sobre esta questão, como os doentes mentais são tratados aqui em Cabo Verde. As estruturas estão preparadas? Rapidamente, a sua opinião também. Não, que está preparado. Que está preparado para de... às vezes, frequenta e serviço de Trindade. Mas botou de pessoa que tem condições de bem serviço de Trindade. Mesmo que carro é barato, é 50 escudos. Primeiro, tem dificuldade com pessoas de IASI, que está querendo levar o doente se está agressivo. Primeiro. Segundo, porque tem aquelas condições, às vezes, alguém que tem condições, às vezes, de panha, aquele táxi, 500 escudos. Cima e já cofra é 10 quilômetros, ou que é para chegar a Trindade. Às vezes, a hora que você chega lá, você te ser atendido logo. Você fica... Você fica atrás do doente. Atrás do doente, principalmente a hora que está agressivo.
É uma situação muito complicada. Outra situação em Táchama, pronto, o senhor é responsável e nacional, ele devia propor ao governo, e na minha opinião, após tratamento, coisa que no mês próprio na Cabo Verde, após o tratamento, faz um centro após o tratamento. Para modo, às vezes, digamos, um centro de acompanhamento. De acompanhamento. Um indivíduo também Trindade, porque passa 15 dias lá. É menos que 15 dias, eu sei, você sei quase aquele mês. Você sei quase aquele mês de um problema de saúde, você bem ao mesmo bairro. Você bem ao mesmo bairro, a altura alguém aponta o dedo, dor do diabetes. Esse é um problema que, sobretudo, e por se isso nota, nunca está preparado. Um problema que, sobretudo, se nota no seio dos jovens, estigma, gozam com os doentes mentais. Eu gostaria que um dos alunos da plateia lançasse aqui, já na ponta final deste programa, um forte apelo aos jovens para tratarem bem os doentes mentais ou pessoas com problemas mentais. Tenha bondade. Boa noite, sou Celestina Cunha, sou do primeiro ano do curso e eu queria mesmo fazer isso, continuando com o apelo da minha colega. Vamos lançar uma campanha. A campanha Quebra o Tabu, Quebra o Silêncio Emocional. Porque as pessoas falam, sim, falam, mas não falam o que sentem. Este é um grande problema logo no nível da prevenção. E temos que lançar essa campanha também como consciencialização. Porque o apontar, o chamar de louco não resolve problema nenhum, só piora a situação. Porque eu já vi pessoas na minha comunidade, em toda a comunidade de Cabo Verde, vamos encontrar pessoas que foram negligenciadas, não receberam um tratamento adequado, se encontram em condições precárias nas ruas e são apontadas. Isto acorda uma agressividade incrível que eu já vi, já fiquei com medo. Uma colega minha já quase foi agredida por uma pessoa da minha comunidade. Naquele momento eu vi um lado dessa pessoa que eu nunca tinha visto, porque uma pessoa que estava por perto apontou. E então a sociedade deve parar vamos parar de apontar, vamos entender que essa pessoa tem uma doença mental ser mais conscientes e estar mais disponíveis a ajudar. Exatamente. Muito bem, o nosso programa já está a caminhar para o seu término, para a ponta final, para o final do programa. Vamos, como sempre, fazemos aqui o remate final com os nossos convidados. Doutora Aristides da Luz, o seu remate final neste programa. Olha, antes do remate final, eu acho que há coisas aqui que temos que esclarecer. A questão aqui não é o número de leitos de camas. Eu acho que a principal deficiência que nós temos em Cabo Verde é a questão da reabilitação e a reinserção social das pessoas, sobretudo das pessoas portadoras da doença mental crónica e da deficiência intelectual. Há um grave problema que, de facto, é a questão do Hospital Trindade estar situado a 10 km do Hospital Central da Praia. Isso é um problema grave e que deve ser equacionado, porque aqui em São Vicente nós temos uma enfermaria de psiquiatria no Hospital Geral e isso é assim que deve ser concebido uma enfermaria de psiquiatria para o tratamento dos casos agudos. As pessoas internam e saem daí com menos de 15 dias. O tempo de internamento, isso depende do técnico, depende da avaliação que o técnico faz do quadro clínico dessa pessoa. O problema aqui não vai do meu ponto de vista, não vai pelo número de camas. Vou dar um exemplo. Em São Vicente nós temos 8 camas. Hoje, a taxa de ocupação de camas é menos de 20%. Porquê? Tem um centro de reabilitação, as consultas, os atendimentos hoje estão sendo descentralizados para os cuidados primários da saúde. Para ter uma ideia, no ano de 2022 foram mais de 700 atendimentos nos cuidados primários. Isso faz com que seja cada vez menos necessário o internamento. Então, é nessa linha. Nós não podemos centralizar na questão do internamento hospitalar, porque o internamento hospitalar muitas vezes não resolve. Ou quase sempre é necessário, quando sim é necessário,
mas não podemos centralizar que a questão vai para a questão do hospital, a questão vai para o do internamento, a questão vai para a questão do número de camas, mas sim, sobretudo, na reabilitação e reinserção social das pessoas portadoras da doença mental crónica. Muito bem, Porque doutor. o único motivo que nós temos ainda, a única dificuldade que infelizmente nós temos nesse ponto, é a questão do estigma social. Porque as pessoas portadoras de doença mental devem estar inseridas na sociedade. Muito bem, doutor a Aristides da Luz, saúde mental, está já o seu... a questão da integração social das pessoas. Então, enquanto nós não tivermos capacidade de fazer isso, e a questão da integração social não vai somente para a questão de centros de reabilitação, vai também pelo lado de uma legislação que permite que as pessoas portadoras de alguma doença mental tenham essa capacidade, tenham esse direito de serem integrados na sociedade. Muito obrigado, Dr. Aristides da Luz, coordenador nacional do Serviço da Saúde Mental no Ministério da Saúde. Dr. Jacob, 1 minuto, porque temos que terminar devido a outros compromissos de programação, tanto da TCV como da RCV. 1 minuto para fecharmos. O government concorda e defende essa perspectiva de não internamento quando não pode investir na saúde primária. Agora, a realidade de Praia São Vicente é duas realidades completamente diferentes. Para densidade demográfica, para atividades econômicas, para densidade demográfica, para aspectos de bairros, para aspectos de bairros que não tem, e para uma realidade social completamente diferente. Acho que todo profissional de saúde mental concorda, mas internamento é que caminho. Pessoas devem estar na família, pessoas devem estar nos seus bairros para ter um melhor atendimento possível. Agora, quando isso não é possível, é necessário sim que não tenha estruturas de saúde com capacidade de receber que as pessoas ali. Acho que não se trata a mesma coisa, não tem o mesmo pensamento. Agora é preciso criar mais espaço. Os mesmos para objetivos é passarmos mais a algumas ações. 30 segundos, Dona Zami, para o seu remate final. A minha opinião também, em termos de atendimento, de internamento, mas não tem uma altura que tem que ser internado. É bom estar na meio de família, mas tem uma altura que boa família que está preparado para aquela questão de doença. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença dos estudantes de Medicina da Universidade Pública UNCV aqui no programa. Muito obrigado. Nós agradecemos a Dona Zami aqui no programa. Agradecemos o Dr. Jacob Vicente, psicólogo, e também os nossos agradecimentos ao Dr. Aristides da Luz, que é o coordenador nacional do Serviço da Saúde Mental do Ministério da Saúde. Para si, caro amigo e amiga telespectador da TCV, caro amigo e amiga ouvinte da Rádio de Cabo Verde, foi uma vez mais com muito gosto que cá estivemos a fazer este programa. Nós prometemos voltar numa próxima oportunidade. Uma boa noite a todos, ótimo fim de semana.